O Caoa Chery Arizo 6 atualmente é um sedã de luxo totalmente esquecido e desprezado, que custa praticamente o mesmo que um Onix Turbo 3 cilindros usado, sendo que é um carro médio muito mais espaçoso, potente, equipado e tecnológico, e eu te garanto que ainda é mais confiável que um Onix. Com preços que variam entre 81 e 96 mil reais no mercado de usados, atualmente ele se torna uma das melhores opções para quem busca um sedã luxuoso, barato e fácil de manter. Mas será que vale a pena levá-lo para casa? Fique no vídeo até o final. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Arizo 6 foi lançado em 2018 na China. Compartilhando a mesma plataforma e mecânica com o seu irmão menor, o Arizo 6 inicialmente era chamado de Arizo 5 Plus, o que ele realmente parecia ser. Ele fica acima do 5, porém bem abaixo do 7, e aqui no Brasil ele foi lançado como Arizo 6. Este modelo chegou ao nosso mercado em 2021 para competir de frente principalmente com o Corolla, e tinha atrativos para isso. Na única versão que chegou, a GSX, ela era mais completa que o Corolla GLI e também mais barata. Na época, a Caoa ofereceu um desconto e este carro custava em média R$ 98 mil. Chamou bastante atenção, assim como o recém-lançado Tiggo 7 Sport atualmente, com preço aproximado de R$ 137 mil, mais barato do que qualquer concorrente e carros inferiores. Posteriormente, em 2022, ele recebeu a versão Pro, que nada mais é do que um modelo reestilizado. Ele recebeu uma nova grade, faróis, para-choques e lanternas, além de alguns equipamentos a mais. Mas nesse vídeo leva em consideração a versão GSX, que ao meu ver, atualmente, tem um custo-benefício imbatível no mercado de usados, custando entre 81 e 100 mil reais. Se você considerar que para ter itens semelhantes em um Corolla, por exemplo, você terá que optar pela versão Altis, que custa 30 a 40 mil reais a mais, o Arizo 6 acaba sendo uma opção bastante atrativa. Um dos diferenciais do Arizo 6 desde o seu lançamento sempre foi o seu design. Ele era diferente dos outros sedãs médios e tem um visual próprio, algo que foi até perdido na versão Pro ao meu ver. Alguns detalhes, como as grades e lanternas, parecem ser idênticos a alguns carros da Hyundai e Audi. Esta versão GSX é muito mais autêntica. Em sua dianteira temos uma identidade visual própria, e a junção de todos os elementos faz parecer que a frente tem um formato de X ou lembra. O grande destaque vai para a enorme grade frontal com diversos elementos em black piano e um pequeno friso cromado que une os faróis e carrega a logo da Caoa, que aliás, abriga a câmera dianteira para o sistema 360 graus, um item muito legal que sim, tem algumas ressalvas como a qualidade da imagem que não é boa, porém interessante que ele já é equipado. Outro detalhe que deixa a desejar são os faróis. Eles possuem sim LED diurna, porém a iluminação é halógena, já poderia ser LED. E um detalhe é que aonde normalmente vão os faróis de neblina em outros carros, por aqui temos uma barra de LED bem bonita. Em suas laterais há poucos vincos, sendo mais discreta, exceto pelo vinco que conecta as maçanetas. As molduras dos vidros têm acabamento cromado, que é na medida certa, enquanto as colunas das portas são em preto brilhante, conferindo um visual mais requintado, apesar de ser um pequeno detalhe. Os retrovisores, além de ter as luzes de direção e o rebatimento elétrico, também estão equipados com as câmeras para o sistema 360 graus. As rodas têm um design bonito e são aro 17, com pneus 205/50. Na traseira, as lanternas que vêm desde as laterais e invadem a tampa do porta-malas são unidas por um pequeno friso cromado e são um show à parte. Toda a iluminação é feita em LED, inclusive a da luz da placa, que fica na parte inferior do para-choque, onde abriga os refletores e as falsas saídas de escapamento. Muita gente não gosta desse detalhe, mas particularmente eu acho que pelo menos deixa o carro com um design mais legal. O Arizo 6 é um sedã que tem uma boa altura em relação ao solo, de 148 mm. É um carro na medida ok, porém o ângulo de entrada é de apenas 14,8 graus,
faz com que a dianteira dele raspe com muita facilidade em entradas ou saídas de garagem ou em quebra-molas. É um detalhe que muitos donos acabam observando e que realmente pode ser algo que pode afetar no seu uso diário. Partindo para o seu interior, se você tinha aquele pensamento que carro chinês tem um acabamento e um interior no geral péssimo, você precisa mudar de ideia. Até certo momento realmente era assim, mas os carros dessa última geração, dessa última década, principalmente os da Chery, estão sendo muito mais refinados. O desenho do interior é muito elaborado, fugindo um pouco daquele padrão que conhecemos, por exemplo, no Corolla, um interior muito minimalista. Por aqui é um interior que não tem nada de sem graça, pelo contrário. O acabamento deste carro também é impecável. Todo o painel e as laterais de portas possuem um acabamento em couro e em soft touch. O bom acabamento deste carro está presente até mesmo onde é menos visível. Os bancos desse carro são um show à parte também, são em couro, tem um desenho muito sofisticado e a costura dele é branca. Uma pena não ter regulagem elétrica, pelo menos para o motorista, algo que é comum na categoria. Mas no geral, em relação ao acabamento, ele é bem montado, mesmo que existam algumas reclamações de barulhos e ruídos a longo prazo. Pelo menos na parte visível, onde você toca, ele é bem montado. Porém, um detalhe que muitos donos comentam é sobre os riscos que aparecem no console, já que ele é Black Piano. Não é uma culpa exclusiva do carro ou pela montagem, mas esse acabamento Black Piano em qualquer carro acaba sofrendo com riscos, principalmente em locais onde você tem mais contato. Muitas pessoas colocam películas para proteger esse acabamento e evitar esses riscos que realmente a longo prazo acabam ficando bem feios. Por ser um sedã médio, o espaço interno também é outro ponto forte por aqui. Apesar do entre-eixos de 2,65 metros, que não se destaca tanto, e a largura de 1,81 metros, ele acaba tendo um excelente aproveitamento interno, fazendo com que sobre um bom espaço para as pernas, para a cabeça e um bom espaço lateral. Todos os 5 ocupantes viajam com o máximo de conforto sem passar aperto. E o porta-malas, pasme, tem absurdos 570 litros de capacidade, sendo maior até de que sedãs grandes, ou melhor, de SUVs grandes. O porta-malas é um dos pontos fortes do Arizo. Para quem precisa de um porta-malas grande, é uma opção sem erro neste quesito. Como eu comentei anteriormente, o Arizo 6 chegou primeiramente em uma versão, a GSX, e pelo preço que chegou custando e custa hoje em dia, ainda é um carro bem completo e tranquilamente bate de frente com os concorrentes. Todos os itens são de série, como volante revestido em couro com controles para o computador de bordo, com diversas funções e configurações do carro. Embora ainda não seja 100% digital, ele é bem completo. Além disso, tem controles para o piloto automático e para o sistema de som, que tem uma multimídia com 9 polegadas. O sistema da multimídia é muito bom e fluido, funciona bem. O ponto negativo é que ela só possui o Apple CarPlay. Se você, como eu, utiliza o Android, se contente apenas com o espelhamento do celular, que é uma alternativa não tão legal e quem já utilizou sabe que não funciona muito bem. Além disso, ele tem itens como o ar-condicionado digital e automático, porém de apenas uma zona, os bancos em couro, o teto solar que é bem pequeno, mas já é equipado pelo menos, tem os vidros, travas e retrovisores elétricos, a chave presencial compartida por botão e acionamento remoto do motor, freio de estacionamento elétrico com auto-hold, farol com acionamento automático e muitos outros equipamentos. Em relação a equipamentos de conforto, ele não vai te decepcionar. Vai dever sim alguns detalhes, como os limpadores com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico e o Android Auto, além do ar-condicionado Dual Zone, embora eu não faça muita questão disso. Mas se você levar em consideração tudo que ele oferece, esses itens acabam virando pequenos detalhes que passam batidos. Em relação à segurança, esse carro também manda muito bem. Ele já tem um cinto de segurança e apoio de cabeça para todos os ocupantes, ISOFIX, freio a disco nas 4 rodas com ABS, controle de estabilidade e tração, airbags frontais, laterais e de cortina, indicador de fadiga, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiro, câmeras 360 graus, entre alguns outros equipamentos. É um carro realmente bem seguro, possui todos os itens necessários para hoje em dia, e com certeza no geral vai agradar a grande maioria das pessoas neste quesito, principalmente, novamente, levando em consideração o preço dele atualmente. Partindo para a sua mecânica, temos exatamente a mesma que conhecemos no irmão menor, o Arizo 5.
É um motor turbo 1.5 CQR4T15B. A potência desse motor poderia ser igual ao nome dele, bem grande. Mas não é o que acontece. Tem até uma grande polêmica por trás disso. Tem pessoas que dizem que esse motor não tem a potência real divulgada ou existe uma grande perda de potência. Isso é bastante relatado no Arizo 5. Aqui no Arizo 6 eu não vi muito relato sobre isso, porém é algo que também pode acontecer. Bom, ele já é um motor flex, o que é interessante, e aqui no Arizo 6 ele tem um pouco mais de torque. É um motor que gera 150 cavalos com álcool e 147 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Enquanto o torque no Arizo 5 fica em média 17 kg, aqui no Arizo 6 passa para 19,4 kg de torque com ambos os combustíveis a 4.000 RPM. Ele não é um carro nada leve, curiosamente pesa o mesmo que o Arizo 5, 1.348 kg, o que dá um peso-potência de 9 kg por cavalo, e sua potência específica é de 101,1 cavalos por litro. Em conjunto com o câmbio CVT, que simula 7 marchas, ele faz de 0 a 100 em 10,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Ele tem um desempenho ok, mas não espere tanto quanto o 1.4 TSI, por exemplo, que tem quase a mesma potência, porque, como eu disse anteriormente, ele realmente não aparenta ter toda essa potência, mas para o dia a dia ele não decepciona e não deixa a desejar. É um carro que dá para viajar com bastante segurança tranquilamente. O que decepciona mesmo é o seu consumo. Para um carro dessa categoria, ele poderia ser mais econômico. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,7 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 8,4 km por litro com álcool e 12,1 km por litro com gasolina. Pelo Arizo 6 ainda ser um carro recente, grande parte das unidades ainda estão em garantia, o que acaba dificultando saber se ele é um carro caro de manter na hora de fazer uma manutenção mais corretiva. Mas se for pesquisar no Mercado Livre, por exemplo, vai ver que as peças dele têm um preço ok para a categoria. Levando em consideração a cesta de peças, como par de amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas do freio dianteiro, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado e as velas, isso tudo saiu por R$ 3.471. Nada mal para um sedã médio da última geração. Eu realmente achei um preço bem ok. Se você for pegar alguns concorrentes, como o Corolla, por exemplo, essa cesta de peças vai ser mais cara. É até o momento que eu acho interessante que é um carro com uma boa confiabilidade mecânica. Porém, existem sim alguns probleminhas que eu vou falar um pouco mais. Um dos problemas mais comuns do Arizo 6 e até mesmo dos 5 e até nos irmãos maiores, os SUVs, é a suspensão dianteira que começa a fazer ruídos, que podem ser nas buchas ou até mesmo nos amortecedores. A suspensão no geral deve ser muito bem olhada e revisada, pois tem alguns probleminhas crônicos. Isso, se você for ver, a maioria dos carros que não sofrem uma tropicalização aqui no Brasil acabam tendo esses problemas de suspensão bem crônicos. Então não é um problema apenas do Arizo 6, diversos outros carros têm isso. É normal também a luz do airbag acionar, mas é bem fácil resolver. O que acontece é que o chicote que vai embaixo do banco do motorista ou do passageiro desconecta e acaba acusando lá no painel. Teve até um recal para resolver isso, mas eu acredito que no Arizo 5 apenas. Algo que acontece muito no seu irmão menor, o Arizo 5, é o marcador de combustível marcar errado. Teve até um recal para o Arizo 5, mas para o 6 não, porém fica um alerta aí. Outro problema chatinho, que até foi melhorando ao longo do tempo, é o câmbio que dá muito tranco quando sai do R para o D. É algo bem chato. Segundo a Caoa, a solução é fazer uma atualização na programação do câmbio. Então, se você comprar um modelo usado, provavelmente já vai estar com essa atualização. O Arizo 6 também teve um recal para fazer a substituição do tubo distribuidor de combustível com injetores. Esse recal vale apenas para a versão Pro, então GSX fique tranquilo. As unidades da versão Pro, fabricadas entre 3 de janeiro de 2022 a 10 de março de 2022, precisam fazer esse recal. Pelo menos no site da Caoa, esses foram os únicos recalques que eu encontrei para o Arizo 6.
Esses são os principais problemas e características relatados pelos donos, e são problemas que são sim mais fáceis de resolver. Só lembrando que a Caoa Chery ainda não tem muitas concessionárias pelo Brasil, lógico que isso varia muito para cada região. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem muitas concessionárias. Mesmo morando mais no interior, onde é bem afastado de tudo, tem uma concessionária bem próxima, cerca de 32 km. Mas isso não acontece em todo o Brasil. Então, se você está pensando em comprar pesquise se tem concessionárias perto de onde você mora. A Caoa está expandindo bastante as concessionárias, então daqui a um tempo isso não será um problema. O seguro é algo bem relativo, mas muitas pessoas pedem para eu comentar. E a média de um seguro para um Caoa Chery Arizo 6 sai por R$ 4.700, mas isso pode variar muito para a sua idade, localidade e outros fatores. Já o IPVA, que é um custo mais ou menos exato, isso também vai variar para cada estado, mas estados como aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que é 4% do valor total da tabela FIPE, sai por R$ 3.675. Agora falando sobre o preço dele, um Arizo 6 do ano de 2021, na versão GSX, tem preço médio que varia entre R$ 81 a no máximo R$ 96 mil. O preço dele varia bastante no mercado de usados, mas levando esses dois extremos, ainda assim é um preço excelente. Mas será que vale a pena levá-lo para casa? O Arizo 6 é um sedã médio excelente, tem uma mecânica que é até bem confiável, não se vê muitas reclamações e o custo de manutenção não é nada fora da realidade. E para quem acha que um Arizo é uma bomba apenas por ser um chinês, dê uma pesquisada sobre um Onix 3 cilindros turbo e veja qual tem mais reclamações atualmente. O Arizo 6 está se demonstrando ser um carro bem confiável e bem construído. Apesar de ser um projeto chinês, ele foi e é fabricado aqui no Brasil. Isso significa que a longo prazo o custo de manutenção vai ser menor e vai ter maior facilidade para encontrar peças. Diferente do que muitas pessoas acham, esse carro não teve uma desvalorização absurda, aliás, o preço dele se manteve. Ele foi lançado por aproximadamente R$ 98 mil e atualmente ele custa bem próximo disso. Se você é aquela pessoa que quer ter um carro com custo-benefício excelente e não quer pagar mais de R$ 100 mil em um compacto de entrada, mas também não quer comprar um carro tão antigo, dar uma olhada no Arizo 6 é uma escolha super inteligente porque é um carro que entrega bastante. Bom, este foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria para casa o Arizo 6 ou você levaria algum concorrente um pouco mais antigo nessa mesma faixa de preço. Forte abraço, valeu e fui!